Você, mulher, já se pegou pensando por que algumas de nós, mesmo quando a vida nos encontra sozinhas, sem um parceiro ao lado, carregamos uma força espiritual que brilha, uma luz que expulsa qualquer escuridão? Não estou falando de estado civil, mas daquela essência profunda, daquela presença que é só sua. O que será que Deus vê em uma mulher que repousa sozinha, que encara cada dia em silêncio, e que mesmo com as lágrimas ocultas derramadas na calada da noite, se levanta com uma firmeza inabalável todas as manhãs? E se eu te dissesse que isso não é por acaso, que essa mulher, e talvez seja você, não está sozinha por sorte ou azar, mas que foi separada por Deus para algo sagrado, algo que os olhos não veem, algo verdadeiramente sobrenatural? Sim, é exatamente isso que você ouviu. E se eu te contasse que o céu olha de um jeito muito especial para cada mulher que adormece sozinha, não com pena, mas com pura honra e admiração? Porque enquanto o mundo a chama de solitária, Deus a chama de escolhida. Existe um poder secreto que se acende quando uma mulher entrega sua vida, sua alma e, sim, até mesmo sua solitude ao Espírito Santo. É um poder que muitos não entendem, mas que o inferno, o inferno, esse sim teme de verdade. Porque uma mulher que aprendeu a descansar sozinha, sem se prender a carinhos e promessas de pessoas, mas que se entrega e é abraçada pela presença de Deus, essa mulher é uma arma poderosa contra toda e qualquer força das trevas. Ela não depende de promessas falhas de ninguém, porque a alma dela já foi marcada com as promessas eternas do Criador de tudo. Este vídeo que você está prestes a ver não é só mais uma mensagem. Pense nele como um encontro marcado com o divino, um convite direto do próprio Deus para você. Hoje, vamos abrir nossos olhos espirituais para desvendar o que realmente acontece no silêncio desses cômodos, onde talvez não haja um esposo, mas onde a glória de Deus é real, onde não há uma companhia humana, mas sim uma visitação celestial que preenche o ambiente. Vamos juntas derrubar a mentira de que a solidão é um castigo. E vamos ver que, nas mãos de Deus, a solidão vira uma plataforma, não para a destruição, mas para a construção de algo grandioso. Não para a perda, mas para a manifestação de um propósito que dura para sempre. Mas antes de mergulharmos fundo nessas verdades que transformam, te convido a fazer algo que tem um poder profético enorme. Não é uma tarefa qualquer, é uma declaração de fé. Escreva agora mesmo, nos comentários, esta frase simples, mas incrivelmente poderosa: confio em Deus. Não escreva por costume, como quem faz uma rotina. Escreva como uma declaração espiritual, como uma chave que abre portas invisíveis na sua vida. Deixe que seja uma tocha que acende a chama da fé, da esperança e do propósito dentro de você. Cada vez que alguém lê essa frase nos comentários, o espírito dela se fortalece. E ao escrevê-la, você se une a uma corrente viva de fé que Deus está levantando agora mesmo, mulheres que se apoiam e se inspiram. E já que estamos conectadas, dê um curtir neste vídeo. Não é por hábito, mas porque ao fazer isso, você está ajudando ativamente para que esta palavra alcance outras mulheres que neste exato momento precisam muito saber que não estão sozinhas. Mulheres que também estão sendo preparadas para um propósito eterno e nem desconfiam disso. Compartilhe este conteúdo com pelo menos 3 pessoas que o Espírito Santo tocar seu coração. Uma amiga, uma irmã de fé ou alguém que você sabe que está precisando dessa mensagem. Isso não é um simples clique, é evangelismo na prática, é levar luz para quem está na escuridão. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal agora. Este lugar se tornou um verdadeiro porto seguro espiritual para milhares de mulheres. Aqui Deus fala, conforta, corrige e levanta quem está caída. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nada, porque o que você vai encontrar aqui não é entretenimento passageiro.
É alimento fresco e diário para a sua alma. E antes de começarmos a jornada pelos exemplos bíblicos, preciso te dizer algo muito importante. A penúltima parte deste estudo pode ser a chave divina que Deus guardou para destravar uma nova fase de bênçãos na sua vida. Por isso, fique até o final, não saia. Cada palavra que você ouvir foi oracionada, escrita e entregue com um propósito eterno direto para você. Agora sim, abra seu coração, porque você está prestes a descobrir como Deus honra, transforma e usa de maneira sobrenatural as mulheres que o mundo pensa que estão solas, mas que o céu reconhece como suas mais valorosas guerreiras. Quando falamos de mulheres que em algum momento da vida se encontram em um vale de silêncio e solidão, a Bíblia nos apresenta um exemplo que ecoa através dos séculos, a história de Ana. Imagine os dias dela. Havia momentos em que o silêncio do seu lar parecia gritar mais alto do que qualquer palavra. A solidão pesava sobre seus ombros como um manto invisível que ela vestia cada noite ao se deitar. Ana viveu essa realidade, e seu nome, ao longo da história, foi sussurrado por tantos corações partidos que encontram na sua jornada um reflexo das suas próprias batalhas mais íntimas. Mas o que muitos não percebem à primeira vista é que Ana não era simplesmente uma mulher estéril que chorava por um filho. Ela era uma verdadeira guerreira espiritual, moldada no fogo da espera, forjada na caverna da incompreensão e levantada pela mão de Deus para ser mãe não só de uma criança, mas de um destino. Ana era casada com Elcana, um homem que a amava. No entanto, ele também tinha outra esposa, Penina, que tinha filhos e não perdia uma única oportunidade de esfregar na cara de Ana aquilo que ela não possuía. Ano após ano, elas subiam ao templo, e cada vez que o faziam, Penina provocava Ana. O que deveria ser um momento sagrado de comunhão com Deus, para Ana, se transformava em uma jornada dolorosa, onde seu valor como mulher era constantemente colocado em dúvida. Em uma cultura onde a maternidade era o maior símbolo de bênção, a infertilidade era vista quase como uma maldição. Mas Deus, Ele enxerga muito além do que podemos ver. Ele escrutina o coração. Foi em uma dessas viagens ao templo que a dor de Ana atingiu seu ponto mais profundo. Depois de compartilhar uma refeição, enquanto todos seguiam suas rotinas, Ana se afastou. Ela entrou sozinha no templo e ali, sem palavras audíveis, apenas movendo os lábios, começou a derramar sua alma diante do Senhor. Aquelas não eram só lágrimas por não ter um filho. Era um clamor existencial, um desabafo que vinha das entranhas do seu ser. E aqui está uma chave poderosa. Ela não pediu um filho para si por vaidade, nem para calar a boca de Penina. Ela pediu um filho para entregá-lo, para que esse filho servisse a Deus todos os dias de sua vida. Essa oração foi tão intensa, tão espiritual, tão íntima, que o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada. Mas Ana, com humildade, respondeu: "Não, meu senhor, sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramo a minha alma perante o Senhor." Essa expressão, derramar a alma, não pode ser ignorada, porque há momentos na vida em que já não se ora com frases prontas ou formais. As palavras somem e só resta o nosso espírito completamente nu diante do Criador. Ana estava ali, entregando seu quebrantamento como uma oferta. Ela não protestou por sua situação, não exigiu, apenas esvaziou seu interior na presença daquele que podia preencher o que ninguém mais podia tocar. E foi nesse lugar, nesse momento, sem testemunhas humanas, sem aplausos ou reconhecimento, que o céu se inclinou. Eli, ao entender a sinceridade de Ana, lhe disse que sua petição seria concedida. E foi exatamente isso que aconteceu. Ana concebeu e deu à luz a Samuel, cujo nome significa pedido a Deus. Mas a história não termina aí. Ana cumpriu sua promessa.
Quando o menino foi desmamado, ela o levou ao templo e o deixou ali para que servisse a Deus todos os dias de sua vida. Ela não se agarrou à bênção, ela a devolveu ao doador. E nesse ato, ela se elevou ainda mais aos olhos do céu. Porque existe uma fé que pede, mas também existe uma fé que entrega, e essa é a mais madura, a mais poderosa, a mais difícil de se praticar. Ana não apenas recebeu um filho, ela recebeu propósito. A história dela se entrelaçou com a história de Israel. Samuel se tornou um dos maiores profetas da nação. Uma criança nascida de lágrimas silenciosas se tornou uma voz profética para reis. E tudo isso começou com uma mulher que dormia sozinha, incompreendida, muitas vezes apontada pelos outros, mas que era profundamente amada e ouvida por Deus. Porque o céu não se guia pelas aparências. O céu responde aos corações que clamam no secreto. Quando você pensa em Ana, não pense apenas em uma mãe feliz abraçando seu filho. Pense em uma mulher que transformou seu quarto vazio em um altar de adoração. Pense em uma esposa sem filhos que converteu sua dor em uma plataforma espiritual poderosa. Pense em uma mulher que nos ensinou que a oração mais eficaz nem sempre é a mais eloquente, mas sim a mais honesta, a mais crua. Que o que você faz no seu quarto quando todos dormem e só Deus te vê, tem o poder de mudar nações, de virar situações que parecem impossíveis. Ana foi uma dessas mulheres que o mundo não conseguia entender, mas que o céu reconhecia como uma coluna fundamental da sua obra. E assim como Ana, você também pode estar em um processo onde o silêncio parece interminável, onde os olhares alheios pesam, onde a espera se alonga. Mas lembre-se, a infertilidade de Ana não foi castigo, foi preparação. A solidão dela não foi esquecimento, foi escolha divina. O tempo de espera não foi vazio, foi formação. E se hoje você também caminha por um vale similar, se nas noites sua alma se desabafa em lágrimas que ninguém vê, se no seu quarto há mais suspiros do que palavras, então você precisa saber que está em terra sagrada. Você está sendo formada, assim como Ana foi. E no tempo de Deus, você não só abraçará sua promessa, mas também se tornará parte do plano eterno que Ele está escrevendo sobre a terra. Quando falamos de mulheres que trilham a vida sozinhas, enfrentando estações, sem um esposo ao lado, muitas vezes nossa mente nos leva a histórias marcadas pela dor do abandono ou pela perda. Mas o céu tem uma perspectiva totalmente diferente. Deus vê nessas mulheres um terreno fértil para semear a fidelidade, para construir destinos grandiosos e para revelar sua glória de maneiras inesperadas. Ruth é uma dessas mulheres. Sua história é tecida com a linha da dor, do desprendimento, de decisões incrivelmente corajosas e de uma fé que não precisava entender cada passo para continuar caminhando. Ruth, uma moabita, ou seja, uma estrangeira, de um povo que não fazia parte do povo de Israel, casou-se com um homem israelita. Mas a tragédia se abateu sobre sua vida. Após a morte de seu marido, de seu cunhado e de seu sogro, ela se viu sozinha, ao lado apenas de sua sogra Noemi. Uma verdadeira calamidade familiar havia acontecido. 3 mulheres viúvas, sem um futuro aparente e em uma terra que não era a sua. Noemi, consumida pela dor e pelo luto, decide retornar a Belém, sua terra natal. Então, ela diz às suas noras que voltem para suas próprias famílias. Uma delas aceita, mas Ruth se apega a Noemi com uma decisão que mudaria não apenas a sua vida, mas toda a história da redenção. Lembre-se dessas palavras, porque elas são um divisor de águas. O teu povo será o meu povo e o teu Deus, o meu Deus, disse Ruth. Com essa frase, ela não estava apenas se comprometendo com sua sogra, mas estava fazendo uma aliança profunda com o Deus de Israel.
Ela estava renunciando ao seu passado, à sua cultura, à sua segurança e abraçando um futuro incerto, movida unicamente pela lealdade inabalável e pela fé genuína. Ruth não era uma mulher rica, não tinha uma posição social de destaque, mas ela tinha um coração disposto e, acredite, isso é tudo o que Deus precisa para começar uma nova história. Ruth chegou a Belém sem honra ou reconhecimento. Ninguém a esperava, ninguém a aplaudiu. Ela era apenas uma viúva estrangeira, pobre, sem qualquer apoio aparente. Mas Deus já a tinha visto, o céu já havia colocado seus olhos sobre ela. E o que aos olhos humanos parecia uma tragédia sem fim, para Deus era o início de uma história gloriosa. Para sobreviver, Ruth começou a recolher espigas nos campos, seguindo os ceifeiros. Era um trabalho humilde, exaustivo, geralmente reservado para os mais necessitados. Enquanto outras mulheres talvez buscassem consolo em um novo casamento, Ruth trabalhava em silêncio, em obediência, em fidelidade, dia após dia, espiga por espiga, passo a passo. E é exatamente aí que o plano de Deus começa a se desdobrar. Porque enquanto Ruth recolhia espigas, ela estava caminhando, sem saber, em direção a um encontro divino com Boaz, um homem justo, nobre e parente de Noemi. Boaz a observou. E não foi a sua beleza exterior que chamou a atenção, foi a sua lealdade, a sua humildade e a sua valentia. Ele tinha ouvido tudo o que ela havia feito por Noemi, e o coração dele foi tocado. Porque a fidelidade no oculto, a obediência nas coisas simples, sempre atrai o favor de Deus. O encontro entre Boaz e Ruth não foi um romance impulsivo. Foi uma conexão construída sobre o respeito, a honra e a proteção divina. Boaz se tornou o seu resgatador, cumprindo um antigo costume hebraico que permitia a um parente próximo resgatar uma viúva e garantir a descendência do falecido. Mas o que parecia um mero ato de dever cultural, na realidade, era uma peça perfeita no plano de redenção de Deus para a humanidade. Ruth e Boaz se casam, e da união deles nasce Obed, pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Ruth, a estrangeira, a viúva, a mulher que dormia sozinha em terra desconhecida, foi incorporada na linhagem do Messias. O nome dela ficou registrado para sempre na genealogia de Jesus. O que parecia uma história marcada pela perda se transformou em um testemunho eterno de propósito e de promessa. Esta história nos lembra que as mulheres que caminham sozinhas não estão abandonadas por Deus. Elas estão sendo dirigidas, muitas vezes em silêncio, para campos onde colherão muito mais do que espigas. Elas colherão o seu destino. Ruth nos ensina que não é preciso ter tudo resolvido, basta continuar caminhando. Sua lealdade não dependia de circunstâncias favoráveis ou de segurança emocional. Foi uma decisão firme de confiar, e isso é o suficiente para que Deus abra portas que ninguém mais pode abrir. Às vezes, as espigas que você recolhe hoje em silêncio, com cansaço e até com lágrimas, são as sementes do propósito que florescerá amanhã na sua vida. Ruth não teve uma visão profética que lhe dissesse o que iria acontecer. Ela apenas decidiu avançar passo a passo, guiada pela fé, e isso foi o bastante para que Deus a fizesse parte de seu plano redentor. Hoje, o nome dela ressoa com honra, não pelo seu poder, mas pela sua fidelidade. E se você decidir continuar, caminhando, mesmo na escuridão, mesmo sem compreender tudo, também será parte de algo muito maior do que jamais imaginou. Em tempos de grande provação em Israel, quando a seca severa castigava a terra e a fome pairava como uma sombra escura sobre cada lar, Deus decidiu intervir. Mas ele não agiu por meio de um rei poderoso ou de um exército imponente. Em vez disso, ele escolheu usar uma mulher, viúva, sozinha, sem recursos e vivendo no lugar mais improvável,
Sarepta. O nome dela não está registrado nas Escrituras, mas a sua fé, a sua obediência e a sua história cruzaram os séculos para nos ensinar que, mesmo na escassez mais extrema, Deus se manifesta com poder através daqueles que decidem crer. A viúva de Sarepta estava no limite de sua resistência. Com um filho ao seu lado e apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, ela saía para recolher alguns gravetos. Não era para celebrar nada, não era para preparar um banquete, era para cozinhar a última refeição antes de se render à morte. Suas palavras eram claras e desesperadoras. Estava apanhando uns 2 gravetos para ir para casa preparar a mim e a meu filho, para que a comêssemos e depois morrêssemos. Não havia esperança, apenas resignação. Mas é exatamente nesse ponto de desespero que Deus entra. Não para repreender sua falta de fé, mas para convidá-la a um ato de obediência que parecia irracional, mas que mudaria todo o seu destino. Elias, o profeta do Deus Altíssimo, chegou ao seu encontro. Ele não veio com imponência ou com uma manifestação celestial grandiosa, mas com um pedido simples e, à primeira vista, desconcertante. Por favor, traga-me um pouco de água e um pedaço de pão. Para uma mulher em meio a tanta desesperança, essa exigência poderia ter soado cruel ou insensível. Mas Elias não falava por si mesmo. Ele era o portador de uma palavra divina, uma instrução que colocaria à prova o coração de uma mulher que não tinha nada, exceto uma pequena centelha de fé ainda viva. A resposta de Elias foi uma promessa celestial embrulhada em uma ordem terrena. Não tenha medo, vá para casa e faça o que você disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo para mim e traga-o. Depois, faça para você e para o seu filho. Pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na sua vasilha não se acabará, e o azeite na sua jarra não diminuirá, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ali, naquele instante carregado de tensão espiritual, a mulher teve que decidir, obedecer ao impulso de conservar o pouco que tinha para si e para seu filho, ou acreditar em uma promessa que parecia impossível. E ela decidiu crer. Decidiu obedecer, não porque entendesse tudo, mas porque o Espírito lhe sussurrou uma certeza mais forte do que o medo da morte. Então, o impensável aconteceu. Ela preparou o bolo para Elias e depois voltou para sua casa e encontrou farinha na vasilha. No dia seguinte, mais farinha. E no dia seguinte, mais azeite. Dia após dia, o milagre se repetia. Não veio uma abundância exagerada. Não choveu maná do céu, mas cada vez que ela colocava a mão na vasilha, havia o suficiente. Cada vez que ela inclinava a jarra, o azeite fluía. Deus não a encheu de reservas, ele a preencheu com provisão diária, porque o milagre não era apenas a multiplicação, era também o ensinamento da dependência total. Ele mostrava a ela que seu sustento não vinha da terra, mas do céu, que sua segurança não estava no que ela possuía, mas naquele que provia. E enquanto o mundo ao redor desabava, essa mulher e seu filho viviam cada dia sustentados pela fidelidade do Deus invisível que se faz presente no cotidiano. Mas a história não termina aí. Tempos depois, seu filho adoeceu gravemente e morreu. Será que Deus a havia abençoado apenas para fazê-la sofrer mais? Ela deve ter pensado. Será que toda aquela fé tinha sido em vão? Com o coração em pedaços, a viúva enfrentou sua nova dor. Mas desta vez, ela já não era a mesma mulher que recolhia gravetos para morrer. Ela havia sido testemunha do poder de Deus. Ela tinha aprendido que, mesmo em meio ao luto mais profundo, ele podia agir. Elias pegou o menino, levou-o para o quarto de cima, deitou-o na cama e clamou a Deus com fervor. 3 vezes ele se deitou sobre o corpo do menino, orando por sua vida. E então, o maior milagre aconteceu.
O Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino voltou para ele, e ele reviveu. O filho que havia morrido foi devolvido à sua mãe. A mulher, que estava destinada a morrer de fome, foi transformada em um testemunho vivo de ressurreição. Deus não a escolheu por sua força, não a escolheu por sua posição social. Ele a escolheu por sua disposição. Porque às vezes o maior milagre não está em receber muito, mas em entregar o pouco que se tem, em dizer sim quando tudo grita não, em acreditar quando o coração está exausto. A viúva de Sarepta nos ensina que não há condição mais fértil para o poder de Deus do que uma mulher rendida, humilde, vazia de tudo, exceto de fé. Seu lar, antes silencioso e desesperado, se tornou um altar. Sua mesa, que seria palco da morte, foi transformada em um símbolo de vida. Seu pequeno filho, destinado a desaparecer no anonimato, tornou-se a evidência de que Deus ainda ressuscita, ainda sustenta, ainda multiplica. E assim como aquela mulher foi surpreendida pelo mover de Deus em meio à seca, você também pode descobrir que mesmo quando o pouco parece se esgotar, se estiver nas mãos certas, isso se torna a porta para o eterno. Porque o Deus que enviou Elias a Sarepta não mudou. Ele continua enviando sua palavra, continua enviando suas promessas e continua buscando corações dispostos, mesmo se você está recolhendo os últimos gravetos, mesmo se você acredita que tudo está perdido. Ele chega bem ali, no seu limite. No meio de uma multidão que apertava Jesus por todos os lados, onde os corpos se roçavam e os gritos de expectativa enchiam o ar, havia uma mulher que não se atrevia a levantar a voz. Ela não tinha um nome registrado nos evangelhos. Não. Veio com uma comitiva ou com um pedido feito em voz alta. Era apenas uma figura anônima, fraca, desgastada, invisível aos olhos humanos, mas jamais aos olhos de Deus. Por longos 12 anos, ela havia sofrido com um fluxo constante de sangue. 12 anos, não 12 dias, nem 12 meses. Pense bem, 12 longos anos de fraqueza física, de vergonha profunda, de rejeição constante. De acordo com a lei daquela época, essa condição a tornava impura. Ela não podia tocar nem ser tocada. Não podia participar de reuniões religiosas. Era considerada suja, intocável, um estorvo para a sociedade. Tudo o que ela tocava, até mesmo uma cadeira ou uma cama, também se tornava impuro. Imagine a vida dela. Não poder abraçar, não poder dormir em paz, não poder entrar no templo, não poder compartilhar uma refeição com alguém. Ela estava isolada não apenas fisicamente, mas também emocional e espiritualmente. Para piorar, já havia gastado todo o seu dinheiro com médicos que não conseguiram curá-la. Cada tentativa falha era mais uma ferida, outro lembrete doloroso de que sua situação parecia não ter saída. Mas apesar de toda a dor, de todo o desgaste físico e emocional, e apesar do julgamento social, algo dentro dela não se apagou. Uma chama, ainda que pequena, continuava acesa. Era a fé. Quando ela ouviu que Jesus estava passando por perto, não pediu uma audiência, não gritou para chamar a atenção dele. Ela nem sequer tinha forças para abrir caminho entre tanta gente. Então, ela se esgueirou pela multidão, talvez empurrando suavemente, talvez se arrastando com dificuldade. E no seu coração, uma frase se repetia com uma convicção tão forte que perfurava toda a dor. Se eu tão somente tocar na orla do seu manto, serei curada. Ela não pediu que Jesus se virasse. Não pediu que ele impusesse as mãos sobre ela. Ela apenas desejava tocar a barra do seu manto. E esse toque silencioso, quase tímido, mas carregado de uma fé desesperada, parou o Filho de Deus de repente. Jesus, cercado por dezenas de pessoas, virou-se e perguntou: "Quem me tocou?" Os discípulos confusos responderam: "Mestre, a multidão te aperta e te oprime,
e perguntas quem te tocou. Mas Jesus não estava falando de um contato físico comum. Ele sentiu que poder havia saído dele. O céu tinha se ativado. O reino invisível havia respondido a um ato de fé que não precisou de palavras para ser manifestado. Então, a mulher, tremendo e com medo, sabendo que não podia mais se esconder, prostrou-se diante dele e confessou toda a sua história. E aqui acontece algo que muda tudo. Jesus não a repreende, não a envergonha, não a julga. Ele a chama de filha, não a chama de impura, nem de mulher doente, nem de marginalizada. Ele a chama como um pai chama sua filha amada. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Com uma única palavra, Jesus restaurou não apenas o corpo dela, mas também sua identidade, sua dignidade, seu lugar na comunidade e sua conexão com Deus. O que a sociedade havia apagado, ele reescreveu. O que o mundo havia escondido, ele trouxe à luz com honra e amor. Esta mulher representa todas aquelas que viveram no silêncio do sofrimento, todas as que foram rotuladas, ignoradas, julgadas por uma condição, uma história ou uma dor que não escolheram. Ela representa aquelas que tiveram que lutar sozinhas, sem apoio, sem reconhecimento, mas que ainda guardam uma centelha de fé escondida nas profundezas da alma. O poder dessa história não está apenas no milagre físico, está no caminho que ela percorreu para chegar a Jesus. Um caminho de vergonha, de obstáculos, de luta, mas também de uma fé inabalável. Uma fé que não precisou de um altar grandioso, nem de um templo imponente, nem de uma posição privilegiada. Uma fé que se atreveu a se mover, uma fé que tocou sem falar, uma fé que recebeu sem ser vista. E essa é a mensagem eterna desta história. Você não precisa ser conhecida para ser tocada por Deus. Você não precisa de títulos ou de uma multidão te aplaudindo. Você só precisa crer. Às vezes, basta estender a mão em meio ao caos. Basta se aproximar de Jesus com o pouco que resta de você, porque o poder dele não responde a protocolos, mas sim à fé. O amor dele não se ativa com gritos, mas com um coração sincero. Talvez você também esteja há anos lutando com algo que parece incurável. Talvez você tenha gastado seus recursos, sua energia, sua esperança, tentando resolver o que só o céu pode curar. E talvez você se sinta invisível, como se ninguém realmente entendesse o peso que você carrega. Mas hoje, assim como aquela mulher, você pode se aproximar, você pode tocá-lo, não com suas mãos físicas, mas com a sua fé. Você pode dizer a ele, mesmo em silêncio, se eu tão somente te tocar, sei que tudo vai mudar. E ele, como fez naquela época, vai parar, vai virar o rosto dele para você. Não importa a multidão, não importam os ruídos ao redor. Os olhos dele encontrarão os seus, e quando isso acontecer, você não ouvirá julgamento, mas sim a palavra que muda tudo. Filha, vá em paz, porque na voz dele, no toque dele, no olhar dele, há restauração completa. Ainda estava escuro quando Maria Madalena saiu em direção ao sepulcro. O ar era frio, a cidade estava em silêncio e o coração dela carregava uma dor imensa. Aquele que havia transformado a sua vida, aquele que a havia libertado de 7 demônios, tinha sido crucificado. Tudo parecia ter chegado ao fim, mas mesmo assim ela foi. Não por obrigação, não por um dever religioso, ela foi por amor. Porque quando alguém é restaurado do mais profundo do seu ser, a alma encontra repouso apenas perto daquele que a transformou. Maria Madalena nem sempre foi essa mulher decidida e leal. Antes de Jesus, a vida dela era marcada por um tormento assustador. 7 demônios, não 1, não 2, mas 7, haviam tomado posse da sua existência. Não sabemos todos os detalhes do que ela viveu, mas entendemos que havia dor, caos, angústia e uma escuridão profunda.
Ela não era simplesmente uma mulher doente, era uma mulher cativa. A história dela havia sido escrita pelo inimigo, pelo julgamento das pessoas e pelos sussurros de condenação. Era uma mulher destruída, rejeitada, provavelmente usada e descartada por muitos. Mas Jesus não a enxergou como o mundo a via. Ele não a evitou, não a rejeitou, nem a ignorou. Ele a encontrou, olhou para ela e, com uma única palavra, quebrou as correntes invisíveis que prendiam a sua alma. Com o seu poder, ele a libertou e, com o seu amor, ele a restaurou por completo. Maria Madalena nunca mais esqueceu aquele momento. E, a partir de então, ela se tornou uma das suas seguidoras mais fiéis. Não à distância, não como uma admiradora superficial, mas como alguém que caminhava com ele, que o servia, que ouvia seus ensinamentos, que permanecia ao seu lado. Por isso, quando chegou a hora da cruz, quando a maioria dos discípulos fugiu e se escondeu, ela permaneceu. Ela foi testemunha do horror da crucificação, viu o corpo do seu Salvador dilacerado, pregado e entregue. E quando o corpo foi sepultado, ela sentiu que uma parte da sua alma também ficou ali, naquele sepulcro. No entanto, em vez de se esconder ou de voltar para a sua vida antiga, Maria decidiu estar presente. Porque o amor verdadeiro não desaparece na crise. Ele se torna ainda mais firme e inabalável. E assim, na madrugada do terceiro dia, ela foi ao sepulcro. Mas ao chegar, encontrou algo totalmente inesperado. A pedra tinha sido removida e o corpo de Jesus não estava lá. Sua primeira reação foi de confusão e desespero. Ela correu para avisar os discípulos. Pedro e João foram, viram o que tinha acontecido e depois voltaram para casa. Mas Maria, ela ficou. Ela não conseguia ir embora, não conseguia se conformar com a tumba vazia. Ela chorava em frente ao túmulo, sem compreender que estava no limiar da revelação mais poderosa da história da humanidade. Foi então que algo sobrenatural aconteceu. 2 anjos apareceram, sentados onde o corpo de Jesus havia estado. Eles perguntaram por que ela chorava, e ela, sem saber com quem falava, respondeu com a dor de quem perdeu o mais precioso. Levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E ao se virar, ela viu alguém mais. Era Jesus, mas os seus olhos, marejados pelo choro e pela tristeza, não o reconheceram. Pensando que era o jardineiro, ela pediu que ele lhe dissesse onde haviam colocado o corpo. Ela estava disposta a ir sozinha procurá-lo. Não importava o quão impossível fosse a tarefa. O amor dela era maior do que qualquer lógica, e então o milagre da revelação aconteceu. Jesus pronunciou o nome dela, Maria, apenas uma palavra, apenas o nome dela na voz do Mestre. E isso foi o suficiente para que os olhos dela se abrissem. Ela o reconheceu. Rabboni, ela disse, que significa mestre. O homem que havia libertado a sua alma, que havia sido pregado em uma cruz, que havia sido sepultado, estava vivo diante dela, falando com ela, chamando-a pelo nome. Não foi a Pedro, nem a João. Foi a ela que Jesus apareceu primeiro. Jesus, não. Apenas apareceu a ela. Ele lhe deu uma missão. Vai a meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena se tornou assim a primeira testemunha da ressurreição, a primeira a pregar a mensagem mais poderosa do cristianismo. A uma mulher com um passado sombrio, com um histórico de dor, foi confiada a notícia que mudaria a eternidade. Cristo ressuscitou. Isso não foi um erro, não foi uma casualidade. Foi um ato intencional da parte de Deus. Foi uma declaração poderosa. O céu estava dizendo algo.
Estava declarando que não importa quão quebrada seja a sua história, não importa quantos demônios você tenha tido que enfrentar, não importa quantas vezes te descartaram, quando Deus entra na sua vida, Ele a transforma, e quando Ele te restaura, não o faz pela metade. Ele o faz com propósito divino. Maria Madalena nos ensina que aqueles que foram mais quebrados podem ser os mais usados por Deus. Que a restauração não é apenas um final feliz, é o início de uma missão. Que quando Jesus te chama pelo seu nome, tudo o que você foi deixa de te definir, e tudo o que ele vê em você começa a se cumprir. O passado dela não foi um obstáculo, foi uma plataforma. A dor dela não foi uma vergonha, foi um testemunho. E o amor dela por Jesus, esse amor nascido da gratidão e da liberdade, a posicionou como uma voz profética no momento mais crucial da história da humanidade. Hoje, a história dela continua viva. Ela continua a nos lembrar que nenhuma escuridão é densa demais para que Jesus não possa entrar, que nenhuma corrente é forte demais para que ele não possa quebrar, e que nenhuma mulher está longe demais para não ser chamada pelo seu nome e enviada com um propósito eterno. Maria Madalena não foi apenas testemunha da ressurreição, ela foi parte dela, porque a vida dela também ressuscitou, e é isso que Jesus quer fazer com você. Existem mulheres que não sobem em púlpitos, elas não têm milhares de seguidores nas redes sociais, nem mesmo publicam palavras proféticas online ou são reconhecidas por suas igrejas como figuras públicas de destaque. Mas, a cada noite, em silêncio elas se ajoelham, clamam, gemem, intercedem. Elas travam verdadeiras guerras espirituais no secreto e fazem isso com uma autoridade que o inferno conhece muito bem. São mulheres invisíveis para o mundo, mas temidas pelas trevas. Elas são as guerreiras do anonimato, as consagradas em segredo, aquelas que o inimigo não consegue parar porque não buscam glória para si, mas buscam, acima de tudo, a Deus. O apóstolo Paulo explicou isso com clareza em 2 Coríntios 10, 4, 5, onde diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Anulamos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essas não são palavras teóricas para se ler em um livro. Elas são um mapa de batalha para todas nós, que fomos chamadas a lutar não com espadas visíveis, mas com joelhos dobrados e o espírito aceso. E aqui está uma verdade que poucos compreendem. Cada vez que você, mulher de Deus, se afasta do barulho do mundo, do pecado, e decide buscar a Deus no secreto do seu coração, você está se armando. Você está tomando posse de armas espirituais que são capazes de destruir fortalezas. Você não precisa ser vista, não precisa ser famosa, não precisa da validação humana. A sua comunhão com Deus é a sua arma mais poderosa. A sua consagração é o seu escudo mais forte. A sua obediência é a sua espada afiada. E com cada oração que você faz, está abrindo brechas no mundo invisível, está desativando armadilhas do inimigo e está, sim, libertando gerações futuras que você nem sequer conhece ainda. O inimigo não teme aqueles que apenas falam bonito de Deus. Ele teme aqueles que caminham em santidade. Ele teme aqueles que não negociam seu tempo de intimidade com o Senhor. Ele teme mulheres que, embora não tenham fama, carregam um fogo ardente dentro de si. Porque ele sabe que essas mulheres, por mais anônimas que sejam para os homens, são conhecidas no céu e temidas no inferno. Lembre-se do que aconteceu no livro de Atos, quando alguns homens tentaram usar o nome de Jesus sem ter uma verdadeira relação com ele. Os demônios responderam: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós,
Quem sois? O mundo espiritual reconhece autoridade, e essa autoridade não se compra, não se estuda em cursos, não se herda de ninguém. Ela é conquistada no altar da entrega, no quarto de oração silenciosa, nas noites de lágrimas, na renúncia discreta e na obediência radical a Deus. Quando você decide desligar a televisão para adorar, ao invés de se distrair, quando decide jejuar sem anunciar a ninguém, quando escolhe perdoar em segredo, quando intercede por alguém que jamais saberá do seu gesto, quando permanece em integridade e caráter, mesmo que ninguém esteja vendo. É aí que suas armas são afiadas, é aí que seu caráter é forjado, é aí que Deus transforma você em uma guerreira que não precisa de palcos, porque o seu palco é o próprio céu. Existem mulheres que estão sustentando suas famílias espiritualmente sem que ninguém perceba. Mulheres que estão cobrindo seus filhos em oração enquanto eles dormem, protegendo-os das armadilhas do inimigo. Mulheres que estão quebrando cadeias geracionais, quebrando maldições, tudo isso a partir do anonimato de seu quarto de oração. O inimigo tenta oprimir, silenciar, isolar essas mulheres, porque ele sabe o poder que elas carregam dentro de si. Mas o que o inimigo esquece é que quanto mais caladas elas parecem, mais forte elas gritam no mundo espiritual. Quanto mais ele tenta prendê-las, mais terreno elas conquistam em oração, porque elas não oram apenas da emoção, elas oram do seu espírito, e essas orações não se perdem, não são esquecidas, não são em vão. Elas sobem como incenso, perfuram o segundo céu, provocam movimentos de anjos e derribam estruturas demoníacas, porque não vem da emoção do momento, vem de uma convicção profunda e inabalável. São orações nascidas de joelhos no chão, mas que governam e mudam realidades no alto. Se hoje você se sente invisível, se sente que ninguém reconhece o seu esforço espiritual, quero que saiba algo com toda a certeza. O céu, sim, reconhece. E o inferno também. Você está na lista das pessoas que mudam histórias sem que seus nomes apareçam. Você está no grupo das que sustentam cidades e famílias sem serem vistas. Você está no exército daquelas que têm autoridade, não porque gritam, mas porque obedecem a Deus. E essa obediência, essa consagração, esse amor escondido tem mais impacto do que você jamais poderia imaginar. Você está quebrando cadeias, está destruindo fortalezas, está sanando gerações, está ativando promessas, está fazendo territórios espirituais tremerem com cada lágrima que você derrama sobre a sua Bíblia, com cada adoração que você canta em segredo, com cada madrugada que você escolhe passar com Deus. Porque uma mulher consagrada no anonimato não precisa de uma plataforma visível. Ela é a própria plataforma sobre a qual Deus se manifesta com poder. E você, amada do Senhor, é uma dessas mulheres. Continue no seu altar secreto, continue na sua entrega, continue na sua guerra espiritual, porque enquanto o mundo não te vê, o céu te respalda e o inferno treme diante do seu poder. Regozija-te, ó estéril, que não davas à luz, e rompe em cântico e clama tu que não tinhas dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Isaías 54:1. Esta palavra, que à primeira vista pode parecer uma contradição, é, na verdade, uma revelação profunda do coração de Deus para você. Ele está falando diretamente a mulheres que, por algum motivo, ainda não viram o fruto esperado. Mulheres que talvez tenham caminhado sozinhas, que sentiram o peso do silêncio em suas casas e em suas vidas, que creram, oraram, esperaram e, no entanto, ainda não viram o cumprimento de suas promessas. E no meio dessa terra árida de promessas aparentemente não cumpridas, Deus diz: regozije-se. Mas por que se alegrar quando tudo parece vazio?
Por que cantar se não há filhos nos braços, se a cama continua vazia, se as orações parecem não ter sido respondidas? A resposta é simples, mas poderosa. Porque o reino de Deus não se move pela lógica humana. Porque o que o mundo chama de maldição, Deus chama de missão. Porque onde você enxerga esterilidade, Deus vê espaço disponível. Onde você vê solidão, Deus enxerga um quarto preparado para uma grande visitação. Onde você vê falta, Ele vê uma oportunidade perfeita para encher. A esterilidade de que fala Isaías não é apenas física. Ela é, acima de tudo, simbólica e espiritual. Ela representa aquelas temporadas da vida onde tudo parece parado, onde não há frutos visíveis de seus esforços, onde as outras pessoas parecem avançar, construir suas vidas, formar suas famílias, realizar seus sonhos. E você está aí, em uma pausa que parece interminável, perguntando-se se há algo de errado com você. Mas o céu responde com uma mensagem que quebra essa lógica. Cante, não porque você entende, mas porque você crê. Não porque você vê com os olhos naturais, mas porque você sabe quem te prometeu. Deus não descarta as mulheres que se encontram solas. Pelo contrário, Ele as comissiona, Ele as separa, Ele as chama para algo especial. A história bíblica está repleta de exemplos de mulheres que, em meio ao seu isolamento ou à sua aparente esterilidade, foram visitadas com um propósito divino único. Pense em Sara, que riu da promessa por ser tão impossível, mas concebeu. Pense em Ana, que chorou até não ter mais forças, mas gerou um profeta. Pense em Maria, que em sua pureza e singularidade recebeu o impossível de Deus. Pense em Isabel, que concebeu na velhice, desafiando todas as probabilidades. Todas elas foram marcadas por um tempo de aparente esterilidade ou de solidão. Mas todas deram à luz algo que transformou a história da humanidade. E é exatamente isso que Deus quer que você entenda hoje. Você não está sozinha por acidente. Você não está estéril como um castigo. Você não está isolada por um esquecimento divino. Você está em processo, você está em gestação espiritual, você está sendo moldada para carregar uma missão que nem todos podem carregar. Porque existem chamados que não nascem em meio a multidões. Existem palavras que não são recebidas no barulho. Existem milagres que só são gestados em quartos aparentemente vazios. A cultura em que vivemos muitas vezes nos fez acreditar que a mulher só é plena se estiver acompanhada, se formar uma família, se cumprir um modelo social pré-determinado. Mas Deus quebra esses esquemas. Ele não vê o seu valor no seu estado civil, mas sim na disposição do seu coração para Ele. E se o seu coração está rendido, se a sua alma consegue cantar, mesmo sem ter ainda o que espera, se a sua fé se mantém viva, mesmo sem sinais visíveis, então você está pronta para conceber o eterno. Alarga o espaço da tua tenda, diz Isaías no versículo seguinte. Em outras palavras, prepare-se. Mesmo que você não veja nada ainda, haja como se a promessa já estivesse cumprida. Aumente o espaço, alongue as cordas, reforce as estacas, porque o que está vindo não é pequeno. Porque os frutos que virão serão maiores do que os daquelas que hoje parecem ter tudo. Porque Deus honra quem confia na sua palavra mais do que nas suas próprias circunstâncias. Talvez você tenha orado por anos por um esposo. Talvez você tenha sonhado com uma família, com filhos, com uma vida diferente, e tudo isso ainda não chegou. Mas e se Deus estiver gestando algo muito mais alto e profundo para você? E se, em vez de apenas te dar um filho físico, Ele estiver te preparando para dar à luz uma geração espiritual? E se a sua solidão não for um castigo, mas uma plataforma para o extraordinário? E se o seu silêncio não for vazio, mas um terreno fértil para o crescimento de algo grandioso?
A mulher que aprende a redefinir sua solidão deixa de se sentir uma vítima e começa a caminhar como uma enviada de Deus. Ela para de lamentar o que não tem e começa a administrar o que realmente tem: tempo, presença, intimidade profunda com Deus. Ela se torna um altar ambulante, uma intercessora silenciosa, uma portadora de fogo divino, uma mãe espiritual para os que não têm direção, uma coluna de fé em sua casa, em sua comunidade, em sua geração. O mundo pode não ver isso, a sociedade pode não entender, mas o céu celebra cada passo seu, porque Deus não erra. Ele não desperdiça lágrimas, ele não ignora os seus tempos de espera. Ele não se esquece daqueles que o amam no secreto. E no tempo certo dele, ele manifesta o que já semeou no seu coração e no profundo do seu ser. Então hoje, se você está nessa fase de solidão ou aparente esterilidade, cante. Não porque tudo está perfeito, mas porque o seu Deus é fiel. Alargue sua tenda, abra o seu espírito, haja como uma mãe de propósito. Porque os filhos da que parecia desamparada serão muitos. Porque aquela que parecia esquecida será levantada e honrada. Porque você, que hoje caminha sozinha, será usada para carregar promessas que outros não podem sustentar. A solidão não é o fim da sua história. Ela é o ventre, o começo, o lugar onde o eterno começa a tomar forma na sua vida. E você foi escolhida para conceber não apenas sonhos, mas destinos, não apenas projetos, mas propósitos divinos. Não apenas respostas para suas perguntas, mas legados que impactarão gerações. Redefina a sua temporada. Ela não é uma maldição, é uma missão, e o céu já começou a operar em seu favor. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel 2:28. Essas palavras não são apenas uma promessa profética antiga. Elas são um anúncio celestial, uma declaração de ativação para você, mulher, que tem caminhado por temporadas de silêncio, de anonimato, de formação no oculto. Deus não se esqueceu de você. Pelo contrário, Ele tem estado te preparando e agora, do mais profundo do céu, ressoa uma verdade que não pode ser ignorada. O seu tempo chegou. Por anos, você tem caminhado em obediência, mesmo quando ninguém olhava. Você derramou seu coração em orações que pareciam sem eco. Você serviu sem títulos, amou sem condições, sustentou sem ajuda aparente. Você viveu temporadas onde o mundo te rotulava como só, mas o céu te registrava como escolhida. E todo esse processo não foi um desvio no seu caminho, foi um design divino, porque Deus forma as suas servas mais poderosas longe dos aplausos, longe das luzes, longe do barulho das multidões. O livro de Atos, no capítulo 2, versículo 17, retoma a profecia de Joel e a expande com fogo e poder. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Perceba, aqui não há distinção de gênero, de idade, de status social. Aqui há uma ativação universal, e você está incluída nela. Não por seus méritos, não por sua perfeição, mas porque Deus conhece o seu coração, porque o céu tem ouvido cada uma das suas orações silenciosas, porque a sua fidelidade no secreto preparou o caminho para uma manifestação pública da glória de Deus na sua vida. O mundo pode ter dito, ela está sozinha, mas Deus está dizendo, ela está pronta. E quando o Espírito Santo encontra uma mulher pronta e disponível, não há limites para o que ele pode fazer através dela. Uma mulher que está sozinha, mas que é cheia e ungida pelo Espírito, se transforma em um canal de revelação, uma portadora de fogo divino,
uma voz profética em meio ao deserto da vida de alguém, uma intercessora que sacode ambientes espirituais, uma mãe espiritual para aqueles que não têm direção, uma coluna de fé em sua casa, em sua comunidade e em sua geração. Você não precisa ter tudo resolvido para ser usada por Deus. Você não precisa ter uma história de vida perfeita ou sem falhas. Aquilo que você realmente precisa já está com você. Disponibilidade, fé e uma fome insaciável por Deus. E com isso, o Espírito te enche, te unge e te lança para o seu propósito. Este é o seu tempo de falar aquilo que antes você calava. É o seu tempo de orar com a autoridade que antes você só sonhava. É o seu tempo de caminhar sabendo que o respaldo do céu vai com você em cada passo. Tudo o que você viveu até hoje não foi em vão. Cada lágrima derramada foi uma semeadura. Cada silêncio foi uma consagração. Cada não recebido foi uma redireção para o caminho certo. E agora, do coração de Deus, vem sobre você uma palavra de ativação. Levante-se, porque este é o seu momento. Você não será mais apenas a mulher que ora. Você será a mulher que declara. Você não será mais apenas a mulher que espera, você será a mulher que se manifesta, porque o Espírito já foi derramado, e você é um vaso, um recipiente escolhido para Ele. E sabe por que Deus confia em você? Porque você não buscou o palco, você não desejou a visibilidade, porque a sua busca sempre foi pela presença dEle. E isso te torna uma pessoa confiável para o reino de Deus. Isso te posiciona como uma enviada, como uma profeta em sua própria casa, como uma guerreira vinda do alto. Mulher que se sente sozinha, sim, mas que está cheia do Espírito. Sozinha, sim, mas rodeada pela glória de Deus. Sozinha, sim, mas com uma unção fresca que quebra julgos, que liberta cativos, que restaura vidas. Você não precisa de companhia humana para ser um canal do divino. Você precisa estar cheia do Espírito e Ele está se derramando sobre você. Porque o derramamento não é uma promessa futura. Ele é presente. Ele é agora. Então, fale, profetize, interceda, cure, abra a sua boca sem temor, porque o Espírito que foi prometido veio sobre você, e o que o mundo não viu antes agora será evidente para todos. O que parecia uma temporada de espera era apenas o prelúdio do grande cumprimento de Deus. Este é o seu momento. O céu te chama, o Espírito te unge e a terra espera por aquilo que você carrega. Não se detenha, não se esconda, não minimize o que Deus tem feito e fará em você, porque você, mulher sozinha, mas ungida, é um sinal vivo de que Deus continua levantando aquelas que foram formadas no secreto para manifestar a sua glória em público. Se você chegou até este momento do vídeo, permita-me dizer algo que não é apenas uma gentileza, mas uma profunda verdade espiritual. Você faz parte de um grupo muito pequeno e valioso. A grande maioria das pessoas não persiste até o final de uma mensagem tão profunda como esta. Muitos começam, poucos continuam e somente alguns chegam até o fim. E você fez isso. Isso significa que algo dentro de você está vivo, está desperto, buscando com profundidade, desejando mais de Deus, anelando não apenas entender, mas ser verdadeiramente transformada. Isso não é pouca coisa. É um sinal claro de que você está respondendo a um chamado. É uma prova de que o céu tem trabalhado silenciosamente em você, te formando, te fortalecendo, preparando o seu espírito para algo muito maior do que você consegue ver agora. Não subestime este momento, não o considere uma simples coincidência. Você chegou até o final porque há uma obra que o Senhor está aperfeiçoando dentro de você. Durante essa jornada, você descobriu verdades poderosas que redefinem completamente a forma como você vê a sua vida.
Você aprendeu que a solidão não é abandono, mas sim o cenário perfeito onde Deus levanta as suas guerreiras mais firmes. Entendeu que as lágrimas, longe de serem desperdiçadas, são sementes que germinam na eternidade. Compreendeu que o altar mais poderoso pode estar no seu próprio quarto e que o silêncio de Deus não é a sua ausência, mas a sua linguagem mais profunda. Você foi lembrada de que os anjos caminham com você, que a sua oração feita em segredo tem peso eterno, e que aquilo que você semeou em dor está prestes a florescer em glória. Você teve a certeza de que não precisa de fama, de companhia humana, nem de reconhecimento para ser útil no reino de Deus, porque você está sendo formada por aquele que conhece os corações, e o que ele depositou em você, ninguém, absolutamente ninguém poderá arrancar. E por tudo o que você vivenciou e absorveu aqui, quero te convidar a deixar uma marca visível do que Deus está fazendo em sua vida. Apenas uma frase, apenas 4 palavras, mas com um peso profético que ecoa no mundo espiritual. Escreva agora, nos comentários, meu espírito está desperto. Escreva essa frase não apenas como uma digitação, mas como um ato de fé, como um testemunho silencioso, porém poderoso, de que você está entre aqueles que ouvem e permanecem, entre os que não se conformam com o superficial, mas que vão fundo na presença de Deus. Essa frase será a nossa forma de reconhecer você, de saber quem são as mulheres que o céu está formando no secreto para manifestar em público a sua glória. E agora, escute com atenção. Este canal é muito mais do que apenas vídeos e conteúdo. É um espaço sagrado onde almas são alimentadas, onde os fogos que pareciam apagados voltam a se acender, onde mulheres que talvez se sentiam sozinhas se transformam em colunas vivas do reino de Deus. E você precisa continuar aqui, não apenas por você, mas por aquelas que virão depois de você, buscando a mesma luz e consolo. Porque cada vez que você se inscreve, você está sustentando uma luz acesa em meio à escuridão deste mundo. Você está participando ativamente da obra que Deus está realizando através deste lugar. Não estar inscrito é como apagar uma lâmpada que acendeu o seu coração. É como receber água viva e depois fechar a fonte que a trouxe. Mas se você já faz parte desta família, alegre-se, porque você está semeando em terra fértil. Você está unida a uma comunidade invisível, mas real, de filhos e filhas de Deus que caminham juntos em direção ao seu propósito eterno. E não se detenha aqui. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas. Talvez hoje elas estejam vivendo exatamente o que você viveu. Talvez estejam prestes a desistir, a se quebrar, a se calar. E suas mãos podem ser o canal que as lembre. Você não está sozinha. A propósito, a formação, a unção de Deus para você. Continue caminhando conosco. Cada vídeo deste canal é um passo a mais no seu despertar espiritual. É alimento para a sua alma, direção para o seu coração, óleo fresco para a sua lâmpada. Não permita que o que Deus semeou hoje em você seque amanhã. Mantenha-se perto, mantenha-se firme, mantenha-se desperta, porque este foi apenas um capítulo. Acredite, o melhor ainda está por ser revelado em sua vida.